Bem-vindos a mais um programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado especial, João Saeg, e que é coordenador da pós-graduação, para nos explicar sobre a leitura no Brasil, trocar ideias conosco. Ao meu lado, a Márcia, que é diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Nova, da Faculdade de Educação, na direção nós ambas na direção dessa Um Fato, Duas Visões. E aí, João, bem-vindo. O que acontece com essa história da leitura no Brasil? Fala um pouco para nós, assim, o que você pensa de leitura. Bom, muito obrigado pelo convite, tá certo? É uma honra muito grande estar aqui nesse programa de tanto prestígio, não é? Com duas educadoras, tá certo? De tanto renome. Muito obrigado por esse convite. Bom, a leitura no Brasil, como muitas coisas, não vai muito bem, não é? Então, nós temos assim, se nós pegarmos essas avaliações, né, não são os resultados das avaliações, tanto nacionais quanto das avaliações internacionais, nós vemos que nos últimos tempos o Brasil tem regredido em relação, não é, a essa eficiência educativa. Então, nós temos assim, dos dois últimos PISA que nós temos, que é esse Programa Internacional de Avaliação, não é, estudantil, o Brasil, em relação à leitura, retrocedeu 2 pontos. Professor, Oi. assim, quando o senhor está falando desse índice, ele mede a capacidade de leitura do indivíduo ou a quantidade de livros que ele lê? Não, a capacidade, tá certo? É a competência leitora, é a capacidade que ele tem de interagir com o texto, depreender do texto ideias centrais, não é? E poder e trabalhar de alguma maneira com essas ideias que ele depreendeu, não é? Então é bem o desenvolvimento mesmo da competência leitora do indivíduo. E aí, sem contar a questão, porque a prova, na verdade, ela não faz um levantamento estatístico, não é? Ela faz uma avaliação mesmo dessa competência leitora do indivíduo. E aí nós temos assim, desses índices, não é, de avaliação, que inclusive estabelecem um parâmetro de avaliação de 0 a 6, não é? Então o Brasil consegue chegar no máximo a média 2, a 2 pontos. Não é, de eficiência nessa questão da competência leitora. Agora, João, tem Oi. uma dúvida que o pessoal sempre pergunta. Essa leitura, competência leitora, ela é ler compreensivamente. Isso. Mas algumas pessoas falam de uma leitura que decifra aquele aluno que lê como se fosse soletrando. Dá uma diferença? Quando nós falamos de leitura, nós devemos levar em consideração 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é a legibilidade do texto, não é? Então é uma coisa assim, se me derem um texto de física quântica para ler, a legibilidade para mim vai ser muito pequena, né? Então o que eu vou depreender, não é, de conteúdo desse texto vai ser muito pouco, porque eu não tenho um conhecimento prévio, eu não tenho uma bagagem anterior que me possibilite trabalhar com profundidade as informações que o texto traz. Então, o que acontece é assim, quando nós fazemos essas avaliações, normalmente nós pegamos textos do cotidiano. Então, o que se lê no cotidiano? Não é? Então, são assim, alguns artigos de jornal, algumas notícias de jornal, algumas informações de campanhas publicitárias, que é isso com que o cidadão entra em contato no seu dia a dia, né? E mesmo assim, eles não conseguem depreender com muita clareza, não é, o que está sendo informado dentro do texto mesmo. E você acha que isso tem a ver com as pessoas lerem pouco? Não tem com o fato das pessoas lerem pouco, tem com o fato de adequar o texto que se dá para se ler, porque assim, quando eu vou para a sala de aula, né, e isso daí agora retomando, tá certo? A minha formação
pedagógica, didático-pedagógica aqui na PUC, né? Desde que eu fiz didática com a professora Silvia Russo, né? Que tinha, grande. Aí, o que ela dizia? Ela dizia sempre para nós assim, quando você planeja, você tem de planejar o que é adequado para o outro e não aquilo que atende às suas expectativas. Então, eu não posso planejar uma aula de leitura a partir de uma determinada expectativa que eu tenho do que é um texto bom para se ler. Eu tenho de primeiro conhecer o que é que a minha... Professor, isso me dá até vontade de rir, porque assim, eu não conheço um adolescente que receba um livro da escola que diga, esse aqui é um texto que eu quero ler. Isso. Né? Para mim, a apoteose disso é a Inocência do Visconde de Toné, que eu tive que ler com 12 anos de idade e não entendia nada daquilo. O que é isso? Tá certo? E dizia o que é isso, como o que nós lemos muitas vezes, quando eu li, que eu estava no ensino médio, né, que na época era científico, que nós fazíamos, quando eu li do Graciliano Ramos, não é? O São Bernardo. E é engraçado que lá no início do São Bernardo ele começa assim, a coruja piou na torre da igreja e eu me lembrei de Madalena. Passou. Quando eu vim para a faculdade, que aí dentro do curso de romance da literatura brasileira que eu tive de reler, quando eu li isso, me fez um outro sentido completamente diferente, porque primeiro eu já conhecia mais ou menos a história, em segundo lugar eu já tinha mais maturidade para ler. Mas aquilo que a professora Neide disse, que é assim, eu dou um texto para o aluno, e o aluno, se o texto não tem um grau adequado de legibilidade para ele, a única coisa que ele vai fazer, ele vai tentar decodificar ou descodificar, como alguns preferem, não é? Ou decifrar o que as palavras dizem, não é? ou estabelecer algumas familiaridades com alguns sons, né, que aquele texto oferece para ele. Mas ele não vai conseguir chegar no nível da interpretabilidade e da compreensão do texto. Então, ler não é apenas saber que palavra eu estou lendo, Isso, que palavra é ir além daquilo. É ir além daquilo. Por quê? Porque as palavras em si, elas são polissêmicas. Tem até um texto do João Cabral de Melo Neto, que eu não vou saber dizer com as palavras dele, mas ele diz alguma coisa assim, que a palavra em estado de dicionário é como a água do poço. É estanque, estancada nela mesma. Então, a água do poço serve para quê? Depende. A água do poço é um lençol freático. Há aqueles que tiram a água do poço para matar a sede. Há aqueles que tiram a água do poço para fazer comida. Há aqueles que tiram a água do poço para lavar roupa. Há aqueles que tiram a água do poço para lavar louça. Então, cada um faz uma utilização diferente da água do poço. E se eu perguntar para essas diversas pessoas o que é água do poço, uma vai me dizer aquela que mata a sede. A outra vai dizer aquela que torna a roupa limpa. A outra vai dizer... Então, cada uma, aquela que faz a comida. Então, cada um vai ter... Então, quando eu levo o texto para o aluno, é claro que há determinadas palavras, há determinadas expressões linguísticas que para o aluno tem um determinado valor literal, né? E é aquele significado de base que ele conhece. E ele não consegue ir além desse significado de base. E há outros que a gente diz que essa é uma leitura literal, né? Que ele consegue fazer aquela leitura literal mesmo do texto. Há outros que, em decorrência de uma maturidade maior ou até de conhecimentos prévios outros que ele tem sobre o próprio texto ou a própria palavra com a qual está trabalhando, ele consegue ir para um nível mais profundo que é inferencial. Então, ele consegue transportar aquela palavra para um determinado valor significativo que ele tem, não é? E que faz parte de um determinado universo de conhecimento que ele tem
e que, às vezes, vai muito além das possibilidades que, às vezes, outras pessoas conseguem encontrar naquilo. Agora, tem um ponto, né, que você fala, vai nos aquecendo para, assim, realmente, se o professor não lê, Isso. se o professor não tem essa leitura compreensiva, se as questões que ele oferece ao aluno são questões muito pontuais, como assim, no passado a gente questionava que era parágrafo 1, pergunta 1, parágrafo 2, pergunta 2. Como você vê essa transformação? Então, mas isso daí, de parágrafo 1, pergunta 1, parágrafo 2, pergunta 2, isso também é importante. Nós não podemos descartar isso. É que depende da pergunta, suponho, Isso, não? não, porque o aluno, em primeiro lugar, ele precisa criar uma certa identificação com o texto. Ele precisa saber se inserir dentro do texto para, a partir daí, começar a explorar as potencialidades do texto. Então, perguntar para ele assim, quem é a menina do texto? Onde a menina mora? Esses passos, eles também são passos iniciais importantes. É como a criancinha. Ela levanta, não é? E ela cai, depois ela levanta, dá o primeiro passinho, cai. Quer dizer, toda essa dinâmica, ela é importante. Às vezes nós descartamos isso e dizemos assim, perguntar que cor é a casa em que a menina mora, não é? Qual é a cor do cabelo da menina, isso daí é alguma coisa supérflua. Não, isso daí também é muito importante, porque isso é uma das formas iniciais do aluno interagir, se inteirar Ele não no texto. fazer aquela leitura diagonal, assim. Isso, ele fazia aquela leitura Enquanto você estava falando, eu estava pensando nas crianças que, de alguma forma, apresentam dificuldades de leitura. Isso. Né? Meu filho era disléxico. Existe uma necessidade inicial da leitura ser, vamos dizer, sílaba a sílaba, palavra a palavra, frase a frase. É porque eu entendia que, por exemplo, ele, por algum motivo, ele fazia diagonal. Isso. E ele cortava o contexto e aí ele interpretava uma coisa que não estava no texto. Isso, que é que a gente diz assim, a leitura não autorizada pelo texto. Porque... É legal, né? Não, É bem, meu filho. Não, porque tem uma coisa assim, vamos supor, lá no capítulo, não sei, capítulo 2, não é, não, acho que é, desculpa, mas eu não vou saber agora, mas tem lá no texto bíblico de João, não é, evangelista, tem lá a história do Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e pergunta assim, sabemos que você, pelos seus ensinamentos, é um rabi, né? É um ser de conhecimento, né? É ungido. Então, eu gostaria de saber como que eu faço para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. E Jesus diz assim, é preciso nascer outra vez. E ele faz a leitura literal disso. E ele pergunta, mas como um ancião pode entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Que é bem esse primeiro aspecto da leitura, né? Que é aquela identificação que eu faço com o texto. E que eu mesmo me pergunto, o que esse texto está querendo dizer aqui com isso? Né? E é o momento em que eu começo a me assenhorar do texto. Porque não é o que o texto diz, mas é o que o texto provoca em mim, né? E que tipo de pergunta e que tipo de inquietação, de indagação o texto provoca em mim. Né? E aí Jesus diz para ele, em verdade é preciso nascer outra vez da água e do Espírito. Pergunta para evangélicos, principalmente neopentecostais. Nascer de novo pela água e pelo Espírito é se converter para a minha comunidade evangélica, nela ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, porque eles são eles são pentecostais, então recebem o dom do Espírito Santo. Aí, para católicos, o que significa nascer de novo pela água e pelo Espírito? Aí o que eles dizem assim, nós nascemos com o pecado original, né, que quebra, então, essa nossa relação com Deus, e para nós termos a redenção, né, divina, por causa do pecado original, nós precisamos ir à pia batismal, não é? E recebermos a luz do Espírito Santo, não é? Pelo batismo. Agora eu fico pensando, desculpe te cortar, mas assim, você está falando e eu estou acompanhando,
Mas me volta a questão, por que que o Brasil tem um índice tão baixo? Então, mas é por isso que... Como que nós podemos alterar isso, João? Não, é isso que vocês estavam dizendo, e você, inclusive, colocou assim, o que o professor lê. Certo. Tá certo? Esse panorama de leitura do professor precisa ser um panorama bastante diversificado e não pode ser, de forma nenhuma, um panorama preconceituoso, porque ele precisa levar para o aluno dentro de sala de aula aquilo que seja legível para o aluno. Deixa eu tentar entender um pouco, não só que o aluno seja capaz de ler o texto na perspectiva do professor, é disso que você está falando do preconceito, né? Mas que o professor esteja aberto para a interpretação que o aluno faz daquilo que lê. Isso. Eu orientei um trabalho de mestrado sobre leitura, que a pesquisadora estava trabalhando com alunos de EJA, né, de educação de jovens e adultos. E ela perguntou, fez uma pesquisa na sala de aula e perguntou, vocês leem todos os dias? Lemos todos os dias. E aí, o que vocês leem todos os dias? E aí um rapaz que estava lá, que trabalhava na expedição de uma grande loja de material de construção, disse assim, eu leio nota fiscal. E aí a gente vai pensar assim, mas e isso vai ter até uma certa ironia quando se trata de ler nota fiscal. Mas ler a nota fiscal são os mesmos procedimentos que você tem para ler um poema. Tá certo? Porque ele vai ler lá assim, isso daqui, qual é o tipo de azulejo, qual é a série do azulejo, qual é a cor do azulejo, quantos metros quadrados tem em cada caixa, portanto eu preciso selecionar quantas caixas para atender a esse pedido. Todo esse raciocínio, todo esse exercício mental, ele faz para poder atender àquela solicitação que está na nota fiscal. Então, saber ler nota fiscal, tá certo? Demanda um certo exercício intelectual, tá certo? Da pessoa que trabalha com aquilo. Só que nós jamais levaríamos uma nota fiscal para dentro de sala de aula para o aluno ler. Nós levaríamos o quê? As poesias dos grandes autores literários. Devemos levar também? Devemos levar também. Mas a única possibilidade de leitura que nós temos não é só dos grandes clássicos. Do ponto de vista, vamos dizer, da perspectiva psicológica do aluno, ele acaba eventualmente por não ler porque a sua leitura possível é desmerecida. É desmerecida, tá certo? Então seria assim, desconsiderar aquilo. Então tem um aluno, eu tive aqui um aluno na graduação que ele só escrevia sobre futebol. Primeiro ano do curso de letras. Tudo que eu pedia para ele escrevia sobre futebol. E eu respondia, olha o seu texto assim, veja que você fez, parará. E ele foi fazendo tanto que ele se entusiasmou, de tal maneira que toda semana ele assistia a todos os jogos de final de semana, fazia uma crônica sobre todos os jogos e na segunda-feira, quando eu dava aula, ele me trazia. Isso daí era assim, quando chegou para o segundo semestre que eu voltei e ele era meu aluno outra vez, eu falei, agora, este semestre, se você escrever um texto sobre futebol, tá certo? Você já está a priori reprovado. Agora você vai escrever sobre outras coisas. Mas jamais eu desmereci o fato dele não atender à solicitação que eu fazia em sala de aula e escrever um texto sobre futebol. Por quê? Porque ele estava desenvolvendo a sua competência escritora. Tá certo? E o que importa é isso. Então, quando nós levantamos do aluno, que é aquilo que você disse lá, tá certo? Se faz a proposta para o aluno ler, mas é aquilo que o aluno quer ler, tá certo? E às vezes, se o aluno traz alguma proposta de leitura para nós desmerecemos aquela leitura dele porque nós temos um certo preconceito. Então, você está reforçando que caberá ao professor escutar mais esse aluno. Escutar mais esse aluno. Escutar que tipo de necessidade. Né? Eu lembro que no ensino médio o professor ia com a gente na biblioteca, dizia, aqui tem os livros, por exemplo, nesse perfil, outro nesse perfil. E a gente adorava os livros que tinham assim, o cortiço, né? Outras coisas. Ele dizia, leia. Sim. Nada é... Eu não estou aqui para indicar. Estamos na biblioteca. Então, assim, eu também não, mas eu não vejo mais isso, João. Quer dizer, hoje vem tudo pronto. Tem que ler, tem que fazer, não sei. Mas você veja assim, quando eu terminei o primeiro ano do grupo escolar, né? A professora Irani Portes, que era minha professora, nos levou à biblioteca, ela já tinha nos levado antes.
mas ela nos levou à biblioteca para nós pegarmos um livro para lermos nas férias. E eu, muito esperto, peguei o livro que tinha o nome menor com letra maior, porque acreditava eu que assim eu ia ler rapidamente aquilo, né? Porque era e era O Saci, de Monteiro Lobato. Eu li aquele livro nas férias e li a coleção inteirinha do livro da coleção do Monteiro Lobato. Tanto que naquela época não tinha livraria, eram aqueles vendedores ambulantes que passavam, caixeiro viajante que passava na porta de casa vendendo as coleções. E meu pai ficou tão entusiasmado que ele comprou para mim a coleção do Monteiro Lobato todinho. E a Barça? E a Barça. Ah, Barça. E a Barça também. Mas a Barça ele comprou depois, que acabou de pagar o Monteiro Lobato. Mas eu li tudo, e meus irmãos leram todinho, tá certo? Então é uma coisa assim, que de repente, um incentivo não era assim. Vocês nessas férias vão ler tal livro. Vocês vão à biblioteca para ver que livro vocês querem ler da biblioteca. E dessa área tecnológica? A leitura na área tecnológica? A leitura na área tecnológica é assim. Aí é uma outra questão, que aí vai um programa inteiro para falarmos disso. Mas é uma questão assim. A leitura, tá certo, no ambiente digital, né, ela é uma leitura dispersiva. Porque como ela oferece várias possibilidades de entradas, né, para outros textos, para outras dimensões diferentes, não é? E esses textos, eles são multimodais, então não trabalha só com o texto verbal, trabalha com o texto auditivo, trabalha com o texto visual, não é? Trabalha com muito. Essa leitura, ela é uma leitura dispersiva. E ela é uma leitura dispersiva que ela deve ser sempre resgatada por meio de determinados relatórios de leitura ou por determinados diários de leitura que eu faço. Por quê? Você não pode dar para o aluno simplesmente uma atividade de fazer a pesquisa nesse ambiente digital ou fazer a leitura. Porque como ela é dispersiva, ele encontrou ali um linkzinho, ele já abre o outro universo e ele vai embora, e de repente ele abre outro e ele vai se dispersando de tal maneira que chega um momento que ele não sabe nem de onde ele começou. Professor, eu vou até parar, porque assim, eu aprendi, atualmente tem um jeito de ler que... Então, eu estou lá lendo, sei lá, um autor e ele diz, e tocava tal música. Eu, ponho no rádio tal música. Isso. Então, eu também, de alguma forma, disperso. Isso. Eu poderia dizer que existe um nível de leitura que essa dispersividade é possível e que numa criança isso tem que ser um pouco mais isso tem que concentrado? Isso tem que ser um pouco mais monitorado. Entendi. Eu diria, tá certo? Porque o que acontece com você? Você já tem uma maturidade de leitura. Agora, a criança não tem essa maturidade. Então, se você faz com que, se você cria um mecanismo de monitoramento dessa leitura, dizendo para ele assim, olha, você vai fazer uma pesquisa assim, na internet, e você vai elaborar um determinado relatório X. Então, ele pode até se dispersar, mas ele tem que voltar. Ele vai ter de estabelecer uma relação, entre aquelas diversas informações dispersas que ele foi pegando. A leitura, ela está presente não é só no objeto que a gente lê, né? Mas ela está presente no que nós estamos fazendo, eu e você agora. Isso. E a leitura de mundo, né? Sim. Né? E ela também é importante. Ela também é importante, tá certo? Eu estou lendo porque, às vezes, é assim, eu estou aqui, tá certo? Se vocês estão me lendo também, eu não estou lendo simplesmente o que vocês dizem. Eu estou lendo a postura que você tem, tá certo? Eu estou lendo a sua expressão fisionômica, tá certo? Então, quando eu digo alguma coisa aqui e você está sentada, né? E está com uma determinada postura, você está, e de repente você faz assim, então isto é assim, tá certo? Quer dizer, o fato de você mudar a postura e se colocar, às vezes, numa postura mais relaxada, mais confortável, isso significa que aquilo que eu estou dizendo, de alguma maneira, tá certo? Está sendo apreendido por você com uma aceitabilidade maior, tá certo? Ou se você se tranca e fala, mais isto, professor, tá certo? Isso daí já está causando um certo incômodo em você e eu estou vendo que
quando nós fazemos a palestra, às vezes nós ficamos olhando assim, não é? Para ver se a gente E aí, se as expressões fisionômicas, tá certo, ficam mais alegres, a gente continua. Se a gente percebe que muda, a gente muda de assunto também. Deixa eu só, nós estamos chegando ao fim, tem um ponto que eu acho que você queria que você tocasse rapidamente, que é aquela célebre frase do Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede o mundo da palavra. Rapidamente, que a gente está fechando. Porque a leitura do mundo é essa leitura que nos dá, tá certo, esse feedback. É a leitura que nos constrói inicialmente esse conhecimento prévio que nós dizemos. Então nós temos esse conhecimento prévio e o que nos dá de início e de base esse conhecimento prévio é a própria leitura de mundo que nós fazemos. Por quê? Porque o que nós lemos, tá certo, é aquilo que nós conseguimos estabelecer a partir de uma determinada situacionalidade cognitiva que eu tenho. Eu vou ter que te cortar, nós estamos terminando. Isso. Quais são as suas considerações finais? O que você dá de pista para nós, para a gente fechando? Não, eu acho que é bem o que vocês colocaram, que é assim, o ponto fulcral da questão está, na verdade, no professor. Tá certo? Dele ter sempre uma visão muito mais aberta sobre aquilo que é possível de ser lido pelo seu aluno. Primeira coisa que ele precisa considerar é a legibilidade do texto. Seja um texto verbal, seja um texto visual, seja de que natureza for. Essa é a questão da legibilidade. Então eu vou aproveitar a legibilidade aqui, agradecendo a nossa leitura compreensiva que tivemos, né, aqui, a legibilidade que estamos tendo. Agradecer a sua presença, né? A Márcia, deve estar aqui, né? Márcia aqui. E até o próximo encontro. Nós espero que vocês continuem com a gente aqui. Um Fato, Duas Visões. Até a próxima. Obrigado.